Parabenizar o Andreoli pela iniciativa, pelo momento histórico, né? A gente está fazendo esse encontro em torno desse tema, né? Abrindo esse caminho acadêmico. Acho que assim vai ficar melhor. E parabenizar também todos os inscritos, assim, só de estar fazendo sobre isso já é importante para o cenário acadêmico, estar pensando nisso. E foi incrível, assim, poder ter uma dimensão, assim, né, das produções agora, dar uma lida, e mais do que um ranking, assim, né, com uma premiação, esse tipo de qualificação, é pensar, nesse momento, a gente parar para pensar, de parar para pensar junto, né, porque a produção do podcast narrativo é muito solitária também, e a audição também, e ter esse momento, assim, de a gente pensar junto, acho que já é muito importante, assim. Antes de eu chamar as meninas para se apresentar, eu vou me apresentar um pouco da forma como eu faço no podcast, um pouco subvertendo as regras jornalísticas, assim, ao invés de falar nome, profissão, o que eu faço, eu vou falar o que eu estou fazendo aqui, como é que eu cheguei aqui nesse espaço, nesse momento agora, o que eu estou fazendo nessa live, participar nessa live no Voz em Órbita, assim. Eu acho que além de, né, qualquer título acadêmico, assim, que eu não tenho, não estou na academia igual vários aqui, eu acho que o Andreoli me chamou porque eu penso muito podcast, eu pesquiso, eu sou muito inquieto com isso mesmo, assim, né, entre as pessoas que eu converso isso, eu sou conhecido como um dos que mais mergulha a fundo, eu tô dentro, desde os grupos de Facebook, que eu fico ouvindo lá os 99% de mesa cast, pesquisando as coisas novas, pesquisando as coisas acadêmicas, lendo o Padeiro, lendo, independente, né, de estar na academia ou não, sempre procurando saber, independente desse edital, que sempre estou procurando saber, então acho que foi isso que o Andreoli me chamou. Eu falo que acho porque já estou na parceria com o Andreoli há muitos anos, então não teve um momento assim, não, né, eu queria te chamar por isso, não porque a gente já está em outros papos, já estou lá no Lunar ajudando, colaborando, dando meu espetáculo lá. Então ele já falou, já que você quer ficar ouvindo tanto podcast da Hospitaca aí, por que você não assume essa frente? Então, também dizendo isso, por isso, explicando por que eu vou falar mais um pouco com as meninas, por uma questão só de cerimonial de ordem aqui, de que eu estou representando fazendo essa produção do prêmio, e além dessa inquietação dos podcasts que está falando, eu sou do audiovisual originalmente, eu faço ainda o documentário, e depois um tempo, eu fiquei um tempo transitando no sound design, namorando, assim, até que eu descobri o This American Life, né, os podcasts narrativos em inglês, assim, e vi essa junção do que poderia ser o documentário com o áudio, e eu faço desde 2018 Histórias Vizinhas, penso desde 2013, assim, pesquisando muito. Eu gosto de dizer que eu orgulhosamente sou da geração 2018, que tem o Faxina, né, da Heloísa, que está aqui, a temporada do Projeto Humanos, do Caso Evandro, também de 2018, 2018, o 37 Graus, o Roteirices, o Escafandro, são todos 2018, e basicamente é isso que eu faço, além de estar no Rede Minas também, praticamente ao mesmo tempo, desde 2016. Desde 2018 eu faço Histórias Vizinhas, que é esse podcast de documentários, eu vou dizer, mas hoje em dia, vendo de fora, acho que é mais uma experimentação de que seria o documentário, meio que experimental, não no sentido de ser abstrato, mas de experimentando o que é a linguagem, o que pode ser. E não estou vendo a Elo aqui. A Elo e a Bárbara estão. A Bárbara estava mais cedo aqui já. Então, acho que é isso, me apresentando. Gostaria agora de convidar. Também é uma honra poder estar junto com a Elo, com a Bárbara, assim, né? Enfim, como eu disse, quem sou eu para falar mais do que elas aqui, só por uma questão de ordem, mas elas também são sensacionais aí na podosfera. Queria convidá-las para fazer uma breve apresentação, por favor. Elo? Oi, oi, estou aqui, estou aqui. Oi, gente, é um prazer enorme, enorme, gigante estar aqui. Eu fiquei super feliz quando o Felipe fez essa ponte com o Andreoli, e o Andreoli me apresentou esse laboratório. Falava, uau, uma universidade brasileira, cara, estudando podcast, que coisa mais maravilhosa. E isso é muito legal, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu
por muito tempo eu morei nos Estados Unidos, né? Então minhas referências, né, lá. Então, tipo assim, podcast é uma coisa que rola nas produções, é, né, de rádio, da rádio pública, né, dos produtores independentes e tal. Mas numa universidade, assim, que as pessoas estudem, pesquisem a linguagem, eu acho isso uma universidade pública, né? Isso é maravilhoso demais, demais, demais. Então, é essa minha felicidade de estar aqui agora. E aí, quando eu estou em Belém do Pará, da onde eu sou originalmente, eu estou aqui, estou vivendo em Belém há 6 meses agora, e estou adorando, é calor pra caramba essa terra, mas estou amando. Ah, e eu também, eu não sou jornalista, né? Eu sou pesquisadora e escritora, então eu venho de uma outra área, né? Eu sou pesquisadora da área da educação, então eu venho de uma outra área, e aí eu entrei no podcast, né? Entrei a partir de 2019, e aí a gente lança o Faxina em 2020, né? Em março de 2020, em plena pandemia. E desde então eu tenho me desafiado no estilo, né, que sei lá, que eu me sinto melhor fazendo o que eu faço, né? Eu consumo podcasts narrativos e tem vários, vários estilos de fazer essa narração. E isso que é o mais legal, né? Que tem essa pletora de possibilidades de você explorar esse gênero do podcast narrativo, né? E eu acho que o Brasil tem uma diversidade na linguagem maravilhosa nesse sentido. E foi isso que eu experimentei, tendo o privilégio de escutar vários, né, podcasts que foram submetidos, né, para essa seleção, e também de ler vários trabalhos acadêmicos, né, vários TCCs. E eu fiquei absolutamente maravilhada com a qualidade da produção, né? E assim, qualidade de produção de gente que não está aí nas produtoras, não está, né? Não são jornalistas, mas que estão aí, estão fazendo por curiosidade, por vontade, porque tem, né, tem aquela estética, né, de saber o que é que eu quero, como que eu quero contar essa história, como é que eu posso dizer isso. Então, eu fiquei muito feliz com esse privilégio de mergulhar por alguns meses e passar os finais de semana escutando as produções que vocês enviaram. Então, muito obrigado pelo convite, Andrioli e Felipe, muito obrigado a todos que submeteram, pela confiança e o privilégio. Eu acho que a gente. Ah, é, foi difícil escolher, porque a gente queria assim, todo mundo. Mas a gente tinha que escolher, porque é regra do jogo, né? Então, é isso. Muito obrigada. Bárbara? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou Bárbara Rubira, eu sou jornalista e eu trabalho atualmente na Rádio Novelo, produtora de podcasts, trabalho como produtora, como repórter, como roteirista, editora, enfim, como várias coisas na Novelo. E, enfim, para mim foi uma honra também fazer parte desse júri, poder ouvir tantos trabalhos feitos com tanto cuidado, com tanto carinho e com tanta competência também. Como foram esses trabalhos que a gente leu, que a gente ouviu nesses últimos tempos. Eu sou jornalista de formação, não faz tanto tempo assim que eu me formei, e, enfim, quando eu estava na faculdade, quando eu estava me formando, não era muito uma possibilidade, uma realidade, a gente trabalhar com podcast em sala de aula, a gente trabalhar com podcast como trabalho de conclusão de curso, e hoje eu vejo cada vez mais isso partindo como iniciativa dos estudantes, dos professores, e isso me alegra muito, porque quanto alguém que trabalha com podcast já tem uns anos, eu fico feliz que a gente esteja
formando novos produtores, e também porque eu acho que isso beneficia todos nós, né? A gente está fazendo coisas boas em podcast, produzindo conteúdo bom, bem feito, bem pensado em podcast, cria também ouvintes. A gente cria um público ouvinte que vai se acostumando a ouvir coisa boa e vai procurando, claro, ouvir mais e mais e mais, possibilitando que a gente coloque muita coisa boa aí no ar. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir muita coisa muito bacana com essa oportunidade de ouvir os trabalhos de vocês. Parabenizo vocês pela iniciativa de fazer esse prêmio e também por se aventurarem aí, aos estudantes por se aventurarem no mundo do podcast. Espero que essa seja uma primeira experiência e que tenha animado e que traga aí novos frutos no futuro. Vamos começar então com a categoria, né? Porque se alguém não estava sabendo, tinha duas categorias dos monografias, os textos que foram feitos sobre podcast, né? Pesquisando podcasts narrativos em vários âmbitos, né? Desde que seja, né, tem o critério do narrativo e depois o que foram episódios mesmo produzidos, né? Assim, então, André vai me ajudando na produção, em que ele falou que só a Isabela não ia participar. Eu vou ler só numa ordem, ainda não é a ordem do ranking, assim, só para a ordem do que a gente recebeu, assim, dos três finalistas, só para a gente chamar. E eu vou falar primeiro, comentar um pouquinho, rapidamente, bem brevemente, sobre o que a gente leu de cada um, né? Assim, né, isso aqui já juntando a opinião de nós três, assim, muito obrigado pela Elô e a Bárbara, assim, por esses meses, assim, de luta, de escuta, a gente lá se organizando lá no Drive, assim, para ouvir tudo, e agora vou ler esses três finalistas para a gente chamar, e depois cada um tem 10 ou 15 minutos, né, para falar, né, Andreoli? Então, as monografias são Jornalismo Narrativo em Podcast, uma análise da linguagem, da mídia e do cenário, da Isabela Cabral Barbosa, que o André disse que não ia estar aqui hoje, não sei. Testemunho e Subjetividade, o segundo o Testemunho e Subjetividade no Podcast Narrativo, Rádio Novela apresenta em tempos de formatos híbridos, da Larissa Ferreira de Queiroz, e o Rádio Jornalismo Narrativo como gênero de divulgação científica, uma análise do podcast 37 graus, da Estela Magalhães Ribeiro. Eu vou quebrar um pouco o protocolo que o André falou. Eu confesso que eu comi mosca nessa parte que ele falou de mandar as apresentações, mas eu acabei pensando numa pergunta, que é o que a gente, né, que não necessariamente vai precisar das apresentações, mas também para ser justo com quem mandou, assim. Eu sei que nem todo mundo conseguiu mandar. Quem quiser, eu posso chamar a apresentação aqui. Mas o que eu gostaria de perguntar, pedir que cada um nessa ordem falasse, assim, né? No caso, Larissa primeiro, né? Sobre os bastidores, né? Porque acho que a pesquisa está lá depois para a gente ler, quem quiser, quem puder ler. Mas acho que é mais interessante como a gente está no Lunar, pensando como nesse espaço acadêmico do podcast, vocês contassem os bastidores, assim, né? De cada produção, como é que foi, o que vocês ouvem, como é que foi chegar nesse tema, como é que é a recepção dos colegas, dos professores, o que tem de projetos de podcast, rádio, né? Tem muitos que são ligados também ao cinema, né? Muitos, né, projetos acadêmicos no Brasil são ligados ao cinema. Eu queria que vocês contassem um pouco, assim, desses bastidores, assim, pra gente. Então, por favor, Larissa, tá aí? Ajudando a produção aí, Andreoli. Tô aqui sim, vocês me ouvem? Sim. Tô sem câmera, infelizmente, gente, que me desculpa, né, sobre isso. Mas falando aqui sobre a produção, né, da monografia, foi um pouco difícil de decidir qual seria o meu objeto. Eu sempre gostei muito de podcast. Eu estava conversando com a minha orientadora quando, né, eu estava ali vou formar, né, formei tem um ano, foi um ano atrás, precisamente, um ano atrás, e aí eu não trabalho com jornalismo, eu trabalho na área de comunicação, né, agência de comunicação, e eu sempre gostei muito dessa parte do podcast. Cogitei falar sobre o que na época estava se falando muito, que era o podcast do Chico Felitti,
Mas eu tinha ali no meu coração que eu sempre gostei muito das produções do Rádio Novelo, e cheguei até o Rádio Novelo Apresenta alguns episódios, assim, que tratavam de assuntos que eu não via ali na mídia, né? Não era comum de ver na mídia. E eu acho que foi esse momento que eu falei, eu quero falar sobre isso, eu quero estudar sobre isso. E até para explicar para minha orientadora o que era esse podcast, né? Ela não entendeu ali no início, ela nunca tinha ouvido falar. E foi a partir daí que eu falei, quero estudar as estratégias narrativas dele, por que que ele é um formato tão diferente, o que que é esse jornalismo sonoro. Então partiu daí dessa questão de não ser um podcast assim que algumas pessoas assim conhecem, trata de assuntos que não estão tão forte no hard news, né, como a gente fala. Então acho que partiu desse momento, mas ao longo da faculdade eu tive a oportunidade de criar podcasts, tive a oportunidade de estudar sobre isso, eu acho que tem ganhado bastante força. E acho que é isso. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar participando aqui, gente. Muito legal, obrigado. Eu falei que ia comentar cada um, mas só para emendar no que você está falando, uma das coisas que a gente achou legal são as ferramentas que você traz, sabe? Assim, que como eu disse, eu não só além desse edital aqui, eu pesquiso bastante, assim, e eu sinto que, de forma geral, às vezes algumas pessoas ficam muito presas na parte técnica, assim, e você conseguiu dar uma equilibrada, o que que é técnico, o que é linguagem, né? É uma coisa que às vezes a gente vê no estudo de cinema, né? E o rádio, às vezes, acaba tendo, não sei por que, acaba tendo muito esse foco técnico, assim, você conseguiu equilibrar bem, assim, essa parte linguística. Chamar a Larissa, por favor. Não, a Larissa foi, agora a Estela, né? Oi, gente, eu tô aqui, vocês me ouvem bem? Me veem? Tá bom. Bem, então, o meu contato com o podcast foi meio aos pouquinhos, assim, ao longo da graduação. No segundo período, já comecei a participar de um projeto de extensão, que era uma rádio, aí fazia ao vivo, comecei a aprender, assim, as questões, tipo, da linguagem, de apresentar. Depois eu colaborei com a Rádio FRJ, que também é outro projeto de extensão, e aí eu fiz matérias, cheguei a ter o meu próprio podcast narrativo, veiculado pela rádio, o Se Você é Nerd Mesmo, que é sobre cultura pop e mulheres na cultura nerd. E aí foi muito legal, assim, poder fazer e poder ter isso veiculado, assim, ainda tá no Spotify da Rádio FRJ, foi bem legal. E eu fui ficando, assim, gostando mais de fazer e tal, e ficando mais animada com esse tema. E eu descobri o 37 graus, que é o tema do meu TCC, numa das disciplinas que a gente precisava, eu acho que era eu acho que era analisar uma longa reportagem, era alguma coisa assim. E aí eu descobri e gostei muito, fiquei assim fã e achei muito legal a linguagem e o formato, e nesse caminho aí do podcast foi assim um assunto que um tema que eu gostei muito de pesquisar. Quem me orientou no TCC foi o professor Marcelo Kishinevski, e agora eu estou no mestrado também em comunicação na ECO, e ele continua me orientando e continuo também pesquisando podcast de divulgação científica. Estou gostando bastante, foi uma coisa que me fez assim gostar de pesquisar e entrar para essa área, e eu estou gostando muito. E também estou muito feliz de estar aqui hoje, de ter tido o meu trabalho selecionado para o prêmio, e também de estar acompanhando esse evento lindo do Lunar. E eu conheci bastante gente legal nesses últimos 2 dias lá na UERJ, e enfim, foi ótimo, está sendo ótimo, estou adorando. Obrigada, gente. Nossa, obrigado. Também só fazer um comentário breve aqui do que a gente, né, resumia uma página aqui de documentos das nossas anotações, mas citando meia dúzia de coisas que a gente achou mais interessante, assim. Eu acho que esse caminho, esse percurso também pelo que você usou de jornalismo literário, assim, né? Porque eu acho que o podcast ele acaba num momento de abrir caminhos, né? De se situar. Alguém ontem a Aline está falando né, quando que vai ser criar não sei o nome técnico na academia, uma cátedra, uma instituição inteira, assim, grande, um curso inteiro só de podcast, não sei, assim, né? Mas é um caminho que vai se abrindo. Então,
quando você traz assim de outras referências, não só do jornalismo literário, mas depois você cita também como é que a coisa é multimídia, né? Como é que as coisas não são existem isoladas só no áudio, né? No podcast, as redes sociais, outras postagens, não só da página, mas como tudo influencia. Acho que é uma chave muito interessante para tudo, assim, que você trouxe, que tem a ver com, de forma mais geral, dessa espaço que o podcast está conquistando hoje em dia. Obrigado. Então, rufem os tambores, vamos à ordem dos... Oi? Ah, não, porque eu tinha dito se elas gostariam, elas não falaram nada, vocês querem mostrar? Ah, sim, claro. Não, eu tô preocupado só com o tempo, assim, por isso que eu tô afobado aqui, mas... ah, só respeitando a ordem aqui, só um segundo, né? Chamado a Larissa primeiro. A Larissa mandou, deixa eu achar aqui. Sim. Ah, eu tô em outro computador aqui, só um segundo. É, Larissa, você consegue transmitir daí? Eu vou Tem a- ver aqui que eu tô com um computador meio ruim hoje. Hum, Eu acho que eu já consegui mandar aqui. Como é que eu abro aqui tela cheia? Ah, gente, esse aqui é o arquivo aberto. Bom, se quiser ir falando, claro. Ok, gente, obrigada. Boa tarde para todo mundo. Eu queria, né, agradecer aqui de estar participando novamente. O meu TCC, Testemunho e Subjetividade no Podcast Narrativo Rádio Novela Apresenta, em tempos de formatos híbridos, foi orientado pela professora Cláudia Tomé, aqui na UFJF, basicamente um ano atrás. Primeiro, eu queria falar um pouquinho de novo, né, que o objetivo aqui, o projeto é o podcast Rádio Novela Apresenta. O meu objetivo foi sempre tentar entender as estratégias narrativas usadas ali para criar esse jornalismo sonoro de qualidade, né? Como eu disse, o que me atraiu muito é que ele não tinha aquele formato de jornalismo tradicional, e até para explicar para minha orientadora o que era esse podcast, ela pensou, é um jornalismo mesmo, é algo mais literário, e então a gente foi e partiu desse ponto. Pode passar para o próximo. Então, eu começo estudando as narrativas, né? Acho que tem bastante coisa que eu vou estudar ali nesse capítulo, mas acho que o principal que eu trouxe aqui é a questão do infotenimento da Tejavit. Essa questão de informar e entreter, ela é uma demanda de consumo já tem muito tempo e foge daquele jornalismo tradicional, né? E, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente fala é que você pode sim tratar de assuntos como política, economia, de uma forma mais leve, né? Sem deixar de informar, deixar de trazer temas relevantes. Mais para frente, eu acho que isso é muito importante ali para entender o podcast, né? Porque que esse formato é tão interessante para a gente e do Rádio Novela Apresenta. Então, eu começo a estudar a questão mesmo do narrador ali. Eu vou passar pelo narrador clássico de Walter Benjamin, vou passar ali pelo narrador pós-moderno de Santiago, até chegar no narrador dialógico, que o que a gente vai ver aqui, né, o foco narrativo dele é ser um narrador testemunha. Ele narra em primeira pessoa, ele tem um tom mais de conversa, ele insere ali as experiências pessoais e nesse sentido do narrador dialógico, tem
né, como a gente está analisando jornalismo, é muito essa questão da subjetivação dentro de um gênero informativo, que eu acho que isso o podcast do Rádio Novelo faz muito, muito bem. Para entender o que isso acontece, eu trago a questão do hibridismo. A Becker aqui, ela estuda sobre como o jornalismo, né, lidou com a pandemia da Covid-19. Especificamente, ela estuda o telejornalismo, mas serve o podcast também, em que o jornalismo, para ter essa autenticidade, ele começa a falar a experiência própria dele com a Covid. O que ele estava passando, o que esses jornalistas tiveram que enfrentar. E, ao mesmo tempo, o que ela fala aqui é que o jornalismo estava competindo, né, dentro da pandemia com streamings, outras formas de consumo, formatos multimídias. Então, o jornalismo ele tem que se adaptar a esse hibridismo, né? Então, vai ter um pouco do trazer o storytelling, trazer a experiência mesmo do jornalista para dentro ali do jornalismo. Pode passar. Então, no próximo capítulo, eu gosto ali a parte que eu mais gosto, que é de estudar do rádio, né, do início ali do primeiro surgimento de uma narrativa sonora até chegar ao que a gente tem hoje, que é o podcast. Então, eu passo pela questão das radionovelas, né, que é a ficção dentro da rádio, é a Área de Ouro, é quando o pessoal escuta mesmo, acha super interessante, né, ali. E eu acho que o ponto aqui que é importante de virada é a Rádio ESSO. Você vai ter a introdução do padrão norte-americano, que é extremamente objetividade, né? Ali está bem forte. Você tem um lead, você é uma notícia direta, exata. É um padrão que vai seguir por muito tempo na rádio e até, né, surgem outros formatos, mas aqui especificamente a Rádio ESSO é muito relevante. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, nessa mesma época, você tem as crônicas na rádio. Eu falo um pouco da Dina Silveira. Ela traz essa questão do gênero literário, né, para a rádio, para a forma de informar, para o jornalismo. Então, acho que esses dois contrapontos é bem interessante. Até a gente chegar no rádio expandido, do Kishnevsky. E a gente está falando aqui do rádio on demand, pelo fato de que você pode editar, né? Você pode escutar de forma assíncrona, sem precisar estar escutando as ondas ali das rádios. Você pode baixar esse conteúdo, você pode adicionar trilha sonora, música, efeitos sonoros, modifica a forma que a gente vai consumir e a forma como ele vai ser produzido. Eu acho que é extremamente relevante, ele não se limita, né? E é o que a gente vê chegando até o podcast agora. E aí, pode passar. Aí eu queria falar só um pouquinho da metodologia, que foi também algo muito difícil de encontrar. Não existe uma metodologia específica para estudo de podcast, né? E aí, como eu estava falando aqui de um podcast narrativo, né, que tem essa questão, eu estava analisando a narrativa, a minha professora encontrou aqui a abordagem da Luana Viana com relação à análise crítica da narrativa do Mota. Então, você tem ali o plano de expressão, plano de história, plano de metanarrativa, voltado para essas produções sonoras, né? Eu acho que deve servir para além do podcast, programas de rádio em si. Mas foi um pouquinho difícil de encontrar essa metodologia para estudar os episódios, que aí eu delimitei, né, entre os primeiros 3 episódios da playlist desses Rádio Novela Apresenta, que está no Spotify. E aí, só para falar essa questão da metodologia, né, o que é legal aqui é que você tem ali na linguagem radiofônica o silêncio, a música, que são também relevantes para você contar essa narrativa. Pode passar. Então, um dos 3, né, episódios que eu analiso durante o TCC é o Fora de Contexto. Só explicando rapidinho, para quem não sabe, são 2 atos. O primeiro ato fala ali, né, da aparição inesperada de uma baleia no meio do rio, então ela está fora de contexto. E no segundo ato fala sobre
o pai do Gustavo Mairin, que ele era jornalista, ele entrevistou o Caetano e a entrevista dele, né, foi tirada meio que fora de contexto e virou um meme, né, que a gente conhece, como você é burro, cara, do Caetano. Aqui eu acho que vou citar duas coisas que eu acho importante. No primeiro episódio, o que é bem legal é que os elementos sonoros fazem parte da narrativa e contam a história. Tem ligações telefônicas, bips, som de helicóptero procurando essa baleia. Também é um assunto ali que você não vê com frequência no hard news, explicando a relação da baleia com os ribeirinhos ali. E no segundo ato, acho que o que é relevante falar é o storytelling bem presente. Você tem também a consideração das jornalistas sobre o meme, a própria relação delas com memes, com esse meme, mas também é o storytelling para revelar qual que é esse meme, tem todo um mistério ali. Então, essa é uma questão muito relevante dentro desse episódio. Outra coisa importante é que até os bastidores da notícia mesmo, algo que ficaria de fora de um episódio, de um texto comum, elas falam, né, tipo, a gente fez ali o encontro entre o Gustavo Mairink e o Caetano Veloso. A gente vai pular aqui um ano que a gente teve de negociações com a assessora dele para conseguir isso. Mas está ali, elas contam como foi feito isso, né? Então, acho que dá uma credibilidade, que a gente chama de autenticidade também, para esse jornalismo. Pode passar. 72 horas é o segundo episódio, ele tem 2 atos também. O primeiro ato vai falar sobre previsões do fim do mundo, né? E mais para frente ele faz uma comparação com o que está acontecendo depois que o Bolsonaro perdeu as eleições, né? E o segundo ato é exatamente a cobertura dos 3 dias ali em Brasília, com a finalização do mandato Bolsonaro e o início, né, a posse do Lula. E acho que o que é importante nesse primeiro ato tem bastante falas da Flora, né, a Flora que é a jornalista, sobre a experiência dela, a própria experiência dela com teorias do fim do mundo, e eu acho que isso gera uma identificação, todo mundo tem sua própria experiência, né, a gente passou aqui 2012, anos 2000, cria também um certo clímax aqui, storytelling também, novamente, para relacionar a questão de os 2 atos, a questão das 2 seitas com o que os bolsonaristas estão fazendo. No segundo ato, eu acho que é o mais interessante, o que eu mais gostei de analisar e mais deu trabalho também. É bem imersivo. Acho que é o episódio mais imersivo, assim, sonoro. Você tem som de bombas, manifestantes, gritos, que vão ajudar a contar a história ali. Mas você também tem, por exemplo, algo que eu acho muito interessante nesse episódio, é a conversa das jornalistas dentro do carro, decidindo se elas vão ou não levar uma bandeira do Brasil para se proteger dos manifestantes ali, dos bolsonaristas. E é uma conversa que ficaria de fora numa edição, né, de outro tipo de formato, outro tipo de narrativa. Então, essa questão, né, que a gente fala da objetividade e da subjetividade, aqui você tem, sim, as jornalistas falando, e, como eu já disse, testemunhando, né, o narrador testemunha. A outra questão também é que elas falam bastante a gente, então ali você se inclui, parece que você está dentro do carro, parece que você está dentro, entrevistando os personagens, né, que aparecem. É um episódio bem legal, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, escutem. E o próximo e último episódio que fez análise é o Maria Café. A Maria é uma deficiente visual, e ela está sendo candidata a ter, né, ganhar um cão-guia. É um ato só, ele é bem longo, mas ao mesmo tempo você tem ali inserções de diário da Maria contando, né, como é essa experiência de estar lá treinando com o cão-guia, para receber ele.
apesar de ser uma questão muito de testemunho, o que ela está vivendo, nunca tem essa questão do, é só sobre mim, só sobre o jornalista. Ela traz também dados muito relevantes sobre quantas pessoas têm acesso a ter um cão-guia, que é algo muito difícil, dados relevantes sobre quantas escolas têm para treinar esse cão-guia, não é algo fácil ali. Então, você tem um jornalismo também de serviço, você está precisando de serviço de falar o que é esse interesse do público, né? Tem também muita importância os elementos sonoros, que eles ajudam a contar a história pelo fato de que você vai ouvindo o cachorro andar por ali perto dela, quando ela entra num avião, você escuta ela entrando de um portão para o outro, então isso ajuda a contar a história. Eu falo aqui também sobre jornalismo autoral, esse é um episódio bem diferente do resto dos outros, né, episódios que eu analisei, então eu acredito que ele é bem, bem interessante também de escutar, além de ser um episódio que dá ali é inclusivo, né, ela é uma deficiente visual, então ela consegue contar a história dela sem precisar ser vista, nem nada do tipo. Então, próximo. Então, queria mostrar aqui o que eu concluí com o meu TCC, queria ter falado bem mais, mas, basicamente, né, o que a gente entende é que a radionovela apresenta, ele adota uma narrativa bem mais subjetiva e emocional, fugindo do modelo tradicional, né, que a gente tem essa pretensa objetividade. Tem muito uso de storytelling, eu gostei de citar tudo que eu vi, mas não daria tempo. Questão do infotenimento, que eu acho muito relevante. A questão do jornalismo se tornar parte mesmo da narrativa. O que ele está testemunhando ali faz muita relevância da credibilidade, da autenticidade para o que é narrado, o que é contado. Além de ter um foco em histórias que não foram exploradas, né, no hard news ali, que você não vê, tipo, você raramente vai ver falar sobre uma baleia no meio do rio com perspectiva dos ribeirinhos, ou a questão também de um meme, você não vê, não é algo tão comum. E essa questão também que eu falei sobre a inclusão social com a deficiente visual. Aí, próximo... queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Fica aqui as minhas redes sociais, meu e-mail. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Acho que falei no tempo. Eu não levantei esse direito, desculpa. Agora é a Estela, né, para falar. A Estela, deixa eu ver se ela mandou a apresentação. Você mandou, Estela? Então, a minha apresentação é aqui. Se você puder fixar a minha câmera no... Acho que o André consegue fazer isso, né? Vai dar para todo mundo ver melhor. Pois é, que fica com essa marca d'água aqui antes, né? Não tá. Bem, então, boa tarde de novo. Esse trabalho eu apresentei no ano passado, quando me formei em jornalismo pela UFRJ. Como eu falei, ele é com orientação do professor Marcelo Kishinevski. E ele analisa um episódio do podcast 37 Graus, para mostrar que ele é uma obra de radiojornalismo narrativo, e ainda mostrar como ele utiliza as técnicas do storytelling e o podcast para promover uma divulgação científica efetiva. Inclusive, eu esqueci de falar mais cedo que mais tarde a gente tem essa mesa de encerramento com a Bia Guimarães, que é uma das criadoras dos 37 Graus, e eu estou muito animada para acompanhar também.
Bem, então vou falar primeiro um pouquinho sobre o 37 Graus. Ele é um podcast que começou independente e depois recebeu diversos apoios, principalmente do Instituto Serrapilheira. E a cada temporada ele traz um tema diferente da biologia para explorar por meio da associação de histórias do dia a dia com entrevistas de especialistas. Pois é, então tá bom. Então, o episódio que eu analisei foi o clone do pai da Bia, que é o primeiro episódio da última temporada do programa, que chama Hereditária. Ele foi lançado em abril de 2023 e é principalmente sobre a evolução do estudo da hereditariedade. E o que eu acho mais interessante é sobre como as apresentadoras Sarah Zoubel e Bia Guimarães, elas partem de assuntos complexos e específicos da biologia. Nesse episódio elas chegam a fazer perguntas sobre a origem da vida e vão criando ganchos com as suas próprias vidas. E, bom, no Clone do Pai da Bia, ele começa com uma história sobre como o Silvio, que é pai de uma das apresentadoras, há umas décadas ele encontrou uma pessoa muito parecida com ele numa viagem, descreve assim, como uma pessoa idêntica. E aí, a partir disso, a Sarah e a Bia propõem perguntas sobre possibilidades de clonagem, construção de DNA, e sempre conversando com pesquisadores da área da genética. E, voltando um pouco, eu quero falar da relevância do estudo do podcasting para o campo da comunicação. Essa modalidade radiofônica sob demanda é relativamente nova, mas já se consolida no Brasil e no mundo com um número de ouvintes que é cada vez maior. Esse é um dado da pesquisa Inside Audio de 2023 e que mostra isso, um aumento de 23% no número de ouvintes com relação ao ano anterior. A produção também aumentou, como mostra esse estudo do Spotify do mesmo ano. Assim, eu ia ampliar no estudo. E, bem, sobre os objetivos. Bem, esse trabalho busca caracterizar o radiojornalismo narrativo por meio de revisão bibliográfica e identificar as características encontradas no episódio analisado. Então, além desse trabalho mostrar como o podcast é uma ferramenta interessante para a divulgação científica, também exemplifica como o 37 Graus é um exemplo disso. A metodologia que eu usei foi a análise audioestrutural do podcast, proposta pela Gessiela Silva, e é composta por esses 3 passos aqui. Primeiro, o primeiro passo é preciso mapear a estrutura do podcast de uma forma geral. Então, aqui estão algumas dessas características. Então, ele é um projeto que começou em 2018, é produzido e apresentado pela bióloga Sarah Zoubel e jornalista Bia Guimarães. É lançado em temporadas, mas não tem uma periodicidade definida. Os episódios têm uma duração média e uma coisa importante é que ele tem presença nas redes sociais, com destaque para o Instagram, e isso permite uma interação com o público. E a estrutura do podcast pode ser classificada como narrativa da realidade, já que o programa constrói cenas e arcos narrativos. E um exemplo disso é a forma como a história do clone do pai da Bia é narrada. De uma forma cronológica, tem personagens e até tem construção de um certo suspense. No segundo passo, a análise já se volta para o episódio escolhido com a classificação das fontes. No Clone do Pai da Bia são entrevistadas fontes especialistas, são 2 pesquisadores da área da genética e da biologia, e uma fonte popular, que é o próprio Silvio, pai da Bia, e ele vai contando a sua história. E, por último, é feita a análise do conteúdo de acordo com a temática da pesquisa. Nesse trabalho foram destacados trechos do episódio para mostrar a presença do radiojornalismo narrativo no podcast e a realização da divulgação científica pelo programa, em cada trecho. E antes de eu entrar... Deixa eu passar. Antes de eu entrar nessas características do radiojornalismo narrativo, quero falar um pouco sobre a estrutura do 37 Graus. A construção da realidade pela narrativa é feita em 2 articulações. A primeira são os episódios e seus elementos parasonoros, que são multimídia. Então, no caso, o Clone do Pai da Bia, então o áudio, e as notas do episódio, que lá no site tem texto, imagem, links que levam para artigos e diferentes páginas. E é a união desses elementos que constrói uma narrativa ao redor do subtema da clonagem e repetição do DNA.
e vai contando uma história, e isso já é uma obra completa por si só. A segunda articulação faz referência às temporadas e o conjunto delas. Então, cada episódio com a sua narrativa completa e independente tem também seu lugar numa narrativa maior que conecta eles dentro do tema da hereditariedade. Isso também vale para o conjunto de temporadas, que por mais que tenham temas diferentes, eles compõem o mesmo podcast com a mesma função da divulgação científica, em geral no tema da biologia, tem o próprio estilo, e isso vai construindo a identidade do podcast, que vai ser o que toda obra vai ter em comum. E agora sim, as características do radiojornalismo narrativo que foram identificadas na revisão bibliográfica e encontradas no episódio Crônica do Pai da Bia. E eu dividi em 3 grandes aspectos: a proximidade, imersividade e a função social. Então, primeiro, o podcast narrativo busca aproximar o ouvinte do apresentador, criar vínculos que produzam a sensação de uma conversa, e isso acontece quando o apresentador conta histórias da própria vida, inclusive quando são contadas histórias da apuração do próprio programa, que são parte da vida do apresentador, e isso vai envolvendo o ouvinte. Então, isso acontece com o uso da primeira pessoa, da linguagem coloquial, e vai acontecendo essa sensação de conversa, de intimidade, com os momentos até que as apresentadoras falam diretamente com o ouvinte, como esse trecho que eu separei aqui. Para chegar até você, precisou de muita gente, de uma trajetória genética longuíssima e super particular. A imersão do ouvinte no podcast acontece quando as apresentadoras contam histórias por meio da narração do acontecimento em cenas. Então, o começo desse episódio ele é todo feito assim. A Bia Guimarães intercala a sua própria narração com a entrevista que ela fez com o pai para compor a história. E é o que aparece nesse trecho. Então, acontece a descrição dos personagens e do ambiente que levam o ouvinte a imaginar o que está sendo narrado de uma forma mais detalhada. E o simbolismo e o uso de metáforas ajudam na compreensão do que está sendo dito. O ouvinte pode se identificar com o conteúdo a partir da própria vida. E tem também a trilha sonora, que evoca sentimentos e sensações ao longo da narrativa, também criando um clima aí para o ouvinte. E, por último, a função social do podcast, que no caso do 37 graus é a divulgação científica. A apuração em profundidade permite uma contextualização completa do assunto no programa, uma abordagem que desenvolve e detalha o assunto. E, inclusive, esse aspecto tem relação com o limite de tempo, né? Que no rádio é pequeno, são matérias de 3 minutos, em geral, e no podcasting praticamente não existe, porque só esse episódio tem 40 minutos e a gente vê muito maiores também. E aí uma característica que é do podcast em si é a independência e a acessibilidade da produção, que contribui para a divulgação científica, como eu vou falar a seguir. Isso. Ok. A divulgação científica é uma forma de produção e circulação do conhecimento científico na sociedade. Então, ela busca envolver os diferentes setores da sociedade no debate sobre ciência, e o podcasting é uma forma interessante de fazer isso. A proximidade característica do podcast narrativo tem o potencial de engajar o ouvinte com o conteúdo, já que pode tornar o assunto mais simpático, fazer com que o ouvinte se identifique com ele. A acessibilidade da produção também é importante. Hoje dá para fazer uma gravação muito boa só com o celular, então acaba que o diálogo entre cientistas e pesquisadores e a audiência pode ser mais direto. Como eu já mencionei antes, o podcasting também permite o aprofundamento e a contextualização do assunto tratado, que acontece inclusive quando os programas transcendem o áudio. O 37 graus, também como eu falei antes, ele se apoia no site do programa, para oferecer formas pelas quais o ouvinte pode se engajar com o assunto e ir para além do áudio e além dos minutos do episódio. Essa aqui é um print da página para saber mais, e o site tem link para sugestões de leituras relacionadas à hereditariedade, o que foi abordado no episódio, e isso permite que o ouvinte siga seu próprio caminho para se aprofundar ainda mais no assunto, caso ele tenha interesse. Nessa sessão tem uma foto do Silvio, que é o pai da Bia, e do Noel, que é contado como o clone do pai da Bia. E com essas fotos o ouvinte pode
ver e até tirar suas próprias conclusões, dar um pitaco, se eles são parecidos ou não. E, além disso, o 37 Graus também tem alguns episódios bônus, que permitem uma interação ainda mais direta com o público. Teve um episódio que as apresentadoras pediram perguntas e depoimentos gravados para os ouvintes por meio de um post no Instagram. E aí as gravações do público foram usadas para guiar a apuração e a narrativa do episódio, e inclusive apareceram no episódio em si. Foi sobre a cidade de Cubatão, em São Paulo, que foi considerada a mais poluída do mundo na década de 80. Isso. Essas propostas de interação mais direta dos apresentadores com o público correspondem a uma técnica identificada pela plataforma do Spotify, que mostra que grande parcela dos ouvintes tem interesse em interagir com os locutores de podcasts. Então, agora partindo para as conclusões. Bem, por meio da revisão bibliográfica, foram apontadas as características gerais do podcast narrativo, que é marcada pelo uso do storytelling imersivo, da construção de uma proximidade com o ouvinte e pela função social do podcast. Essas características foram apontadas em um episódio do programa 37 Graus, o Plano do Pai da Bia, durante uma análise audioestrutural do podcast, que mostrou que ele se enquadra no radiojornalismo narrativo. Também foram apontadas técnicas de podcasting que tornam esse processo ideal para a divulgação científica, que é a função social do 37 Graus, já que ele é uma forma de circulação do conhecimento científico na nossa sociedade. E o programa permite que os ouvintes se informem e participem do debate na área da biologia, que é o foco do podcast, principalmente por meio dos recursos parasonoros, multimídia, que ele incorpora. Muito obrigada. Arrasou. Muito bem, Estela. Agora sim, dentro do tempo, muito bem. Liberar a tela aqui, Felipe. Eu vou centrar vocês, né? Bárbara, Felipe e Heloísa, só um pouquinho. Fixa na tela. Acho que não precisa, não. Eu posso falar aqui. Pode falar? Então tá bom. Só um pouquinho. Vamos botar você em tela cheia. Rufem os tambores. Quem vai levar o troféuzinho do Lunar? Você quer falar de trás para frente, assim, tipo terceiro, segundo e primeiro? Sim, é isso que eu tinha pensado. Então, em terceiro lugar, ficou o trabalho da Larissa, sobre o radionovelo. Isso é muito subjetividade no podcast narrativo. Radionovelo apresenta em tempos de formatos híbridos. Em segundo lugar, o trabalho da Isabela Cabral Barbosa, jornalismo narrativo em podcast, uma análise da linguagem, da mídia do cenário. E em primeiríssimo lugar, o trabalho da Estela sobre 37 Graus, o radiojornalismo narrativo como gênero de divulgação científica. Uma análise do podcast 37 Graus. Parabéns, todo mundo. Estela, uma coisa que eu esqueci de perguntar quando eu pedi para falarem, depois se vocês quiserem escrever no chat, se quem está pensando em continuar trabalhando com rádio, com podcast, desistiu depois de pesquisar tanto, já deixo contato aí para a Bárbara Rubira passar para Novelo, para serem contratadas depois. Faz só agradecimento aí, Estela, que você gostaria de... né? Pegou o troféu, o Oscar. Sim, claro, Já estava pensando se ia ter um momento, mas, nossa, estou muito feliz. Obrigada, gente. Como eu falei também, eu adorei participar desse evento, foi muito legal, teve vários debates muito interessantes, essa área que eu gosto tanto, que eu estou entrando numa pesquisa mais aprofundada agora no mestrado, e gostei muito de fazer esse TCC também na época, que foi totalmente a minha porta de entrada para esse mundo acadêmico, da pesquisa, e, enfim, conheci um tema que acabou sendo tão importante na minha vida, uma coisa que eu gosto muito, e quero continuar estudando e aprendendo sobre, e trabalhando nisso. Muito obrigada. Sucesso. Heloísa, quer comentar alguma coisa também? Não? Você estava com a câmera aberta, eu achei que você ia falar alguma coisa. Muito bem, Estela, obrigado. Eu vou te desfixar aqui então. E aí, Felipe, você pode dar prosseguimento à nossa cerimônia. Queria fazer mais um comentário geral assim, sobre os TCCs, né? Como eu digo, já pesquiso um tempo. Eu venho do
do documentário, como eu comentei, estudei na UFMG, num período que estava muito, a comunicação social na UFMG, que estava muito forte o cinema documentário, enfim, tem vários nomes, etnográfico, antropológico, assim, né, tanto, né, a antropologia ficou muito forte assim, lá na UFMG, e fico sonhando com um dia que a gente vai ter tanto material, a gente vai pensar tanto, assim, um podcast, que a gente vai ficar, né, ter essas análises super elaboradas, assim, né, sobre os podcasts, assim como a gente vê o discurso do cinema, assim, né? É legal demais ver que está avançando. Importante ter essa dissecação assim das técnicas também, e espero que continuem avançando nas pós da vida, tudo, as pesquisas. Vamos para a categoria dos podcasts como produto em si, né? Os TCCs que foram feitos como áudios mesmo, produtos de áudios em si. Antes de citar os 3 finalistas, eu queria fazer algumas menções honrosas assim, de outras coisas que acabaram não ficando, enfim, por alguns critérios, né? Como a Elo disse, um jogo aqui que a gente vai definindo, assim, mas felizmente a gente recebeu várias inscrições bem legais, assim, obviamente, né? Às vezes a monografia é mais puxada, assim, realmente tivemos um pouco menos de inscrições, mas dos áudios, além dos 3 finalistas, eu vou só citar rapidamente, depois a gente... tem vários que eu acredito que o Candroli vai colocar naquele banco né, passando esse evento aqui de podcasts narrativos lá do Lunar, que eu acho que são notáveis, merecem ser conhecidos, assim, não vão ficar nos 3 finalistas, mas queria só citar um deles chama O Arquiteto Sem Limites, sobre um arquiteto de São Paulo, assim, de Bauru, que fez coisas incríveis lá, que eu não conhecia a história dele. Jurandir Bueno Filho. Tem o História Sentida, que eu tenho que mencionar, assim, que a gente, né, tem que ter um distanciamento crítico nesse papel de avaliador, mas ao mesmo tempo eu não posso desumanizar, né, como eu faço Histórias Vizinhas pensando no podcast humano, assim. A Giovanna Hertal, que é a produtora do História Sentida, é a primeira cão orgânica, assim, do Histórias Vizinhas, está lá, assim, apoiando, comentando há muito tempo, assim, está no grupo que a gente tem de discussão de podcasts narrativos, o Buenas Ondas, assim. Também a gente queria ouvir mais, né? Ela fez um episódio só por enquanto. Tem um outro que chama O Caranguejo, podcast narrativo sobre o Mangue Beach, que, nossa, tem entrevistas assim, inéditas, assim, a gente acha que sabe tudo sobre o Mangue Beach, assim, tem coisas muito legais lá no meio, assim. Isso eu vou falar mais rápido mesmo, a gente ouviu todos, avaliou todos, mas aqui para esse momento aqui, não tenho fôlego de professor, estou acostumado a falar. Depois vocês pesquisem, a gente divulga os links, tudo. O outro é sobre o Plano Real, Muito Além da Moeda, as 3 décadas do Plano Real e a estabilidade econômica brasileira. Eu não estou achando o nome fácil dos produtores aqui, mas depois a gente vai compartilhar tudo, que é bem legal também, né, assim, de rever um tema com profundidade, às vezes uma coisa que, né, historicamente a gente passou e depois a gente voltar para rever, contar os casos ali das pessoas, né, que mudando a moeda, o que elas sentiam naquela época da inflação, por exemplo. Tem um outro que chama Rouba Esse Podcast, a história da pirataria cultural, que tem uma parte bem ousada, assim, de misturar ficção, assim, no meio do documentário, né, que é sobre pirataria / jeitinho brasileiro, assim, de falar em geral da pirataria. Eu não queria usar esse termo aqui, mas eu vou simplificar, assim, do hacking cultural e bastante do cenário brasileiro também, assim. E o último também, que é de menção honrosa, um que chama Clamor da Terra, um podcast que descortina o caso da grilagem da família Finger no Maranhão, bem aqueles estilos Repórter Brasil, assim, de denúncia, coisas importantíssimas sociais, assim, muito, muito caras, assim, a sociedade brasileira. E eu acho que eu invertei, né, André? Olha, essa coisa que eu queria sugerir de cada um falar um pouco dos bastidores, além dessa apresentação. Eu acho que a gente pode pedir primeiro, então, as apresentações, né, como seria o certo, e depois eu falo
os vencedores e aí cada um já emenda essa fala, né? Um agradecimento, depois a gente pode ouvir os três, que é até bom dar um respiro para a pessoa, além da apresentação, parar e depois que a gente falar o resultado, ela fala um pouquinho sobre os bastidores. O que você acha? Pode ser? Acho que provavelmente a apresentação vai ser os bastidores, mas se faltar alguma coisa, a gente complementa. Não, é que eu já abri aqui, enfim, pode não estar no texto, mas acho que gostaria de saber mais, enfim. Vamos lá. Vou só citar e chamar aqui os três finalistas, como disse, ainda não na ordem final, só como, né, o que a gente recebeu aqui no documento interno de trabalho. Então, primeiro, do Newton Marculino, Luz, Câmara e Ação, a história do primeiro e único cinema de rua de Imaruí. O outro é Como Se Antes Fosse, da Júlia Dalbelo da Silva. E o outro é A Voz da Serra, da Maria Isabela Ferreira. Deixa eu ver aqui quem está com a apresentação que eu já recebi. Então, nessa ordem, Newton Marculino, você está aqui? Sim, já está aí. Por favor. Opa, me escutam bem, gente? Certinho. Eventualmente eu vou olhar para cima porque eu estou com duas telas, mas vou tentar me focar aqui. Bom, eu vou falando, eu estou com a apresentação aqui, eu não sei se compensa eu jogar ela para a tela ou eu vou conversando com vocês, não sei como é que fica uma dinâmica melhor. Felipe, você consegue projetar o do Newton aí? Consigo, eu também estou um pouco embolado com dois computadores aqui, mas pode ir começando aqui um minutinho a obra aqui. Tranquilo. Antes de começar, eu fiquei encantado com o jeito que a Stella usou o software, achei inovador e fiquei pensando, eu quero usar isso no futuro. Mas, feito isso, gente, o Luiz Câmara e Ação é a história do primeiro e único cinema de rua de Imaruí. Imaruí é uma cidade que fica aqui do interior de Santa Catarina, meio que nunca é um interior litoral, assim, tu vai indo para a praia, aí tu dobra para a direita, assim, tu já começa a ver um outro tipo de nuance ali na cidade. Inicialmente, bom, agora já está na tela, que massa. Pode ir para a parte 2, Felipe. Tem uma travada meio estranha aqui para mim, no computador eu estou vendo passando aqui, no outro não. Tudo bem. Bom, eu vou acompanhando aqui também, olhando, que daí a gente vai numa tocada junto, então. Essa é a fachada do que foi o Cine Atlas, Cine Globo, né, que mudou o nome durante o tempo. Hoje ele é um restaurante, né, e eu confesso que inicialmente olhando essa fachada eu pensava que seria... Eu nunca imaginei que seria um cinema, né, de rua, ou já havia sido um cinema de rua. E isso eu fui aprendendo também durante a minha pesquisa, olhando para os formatos do cinema de rua e também conversando com as pessoas especialistas, né, que me falaram, Newton, tem uma marquise, que é para proteger o pessoal da chuva e tudo mais, e essas características que, à medida que eu fui recebendo, eu fui começando a enxergar como poderia ser. O Cine Atlas, ele funcionou entre 65 e 73, na cidade de Imaruí. Ele é um cinema que, um spoiler, né, que no final do podcast eu revelo, né? Aí, desculpa. Oi? Eu chutei o microfone aqui, perdão, ele estava ligado. Tudo certo. Um spoiler, né? O podcast, ele surge, né? A ideia de fazer um TCC sobre essa história surge de uma conversa que eu estava tendo com a minha namorada, que ela comenta comigo assim, o meu avô tinha um cinema de rua em Imaruí. Aí eu, peraí, teu avô tinha um cinema de rua em Imaruí? Ela e eu falei, e não tem mais cinema de rua em Imaruí, né? Ela, não. Aí eu, tá, isso aí cabe um tema de TCC, eu vou fazer o TCC sobre isso. E ela me falou, será que rende? Será que dá? Eu falei, lógico, dá com certeza e vai super funcionar. E aí com isso, né, surgem os meus objetivos, que é registrar a história do Cine Atlas e a contribuição que ele teve para a identidade cultural de Imaruí, levantar os filmes que eram exibidos na época, compreender também os fatores que levaram ao fechamento do cinema e valorizar a memória afetiva dos moradores e também da família Speck, que é a família da minha namorada, a família por parte de mãe dela. Inicialmente, né, eu estava super empolgado com a coleta de informações e tudo mais,
e fui produzindo, fui elencando, fui organizando. Lá no final dos bastidores, eu vou comentar que inicialmente era uma reportagem multimídia e eu acabei mudando para um podcast. Em breve eu já justifico. Mas, diante disso, né, sendo podcast, o desenvolvimento dele, eu usei o podcast como metodologia da minha narrativa, técnica de storytelling e ambientação sonora para trazer esse elemento de cinema para o meu trabalho, porque eu estava muito preocupado com a ideia, assim, como é que eu vou ambientar as pessoas que estão ouvindo também, né? Porque eu vi uma experiência também, né, nesse momento, né? E eu queria trazer essa ideia de proximidade com aquilo que eu estava trazendo, com o que eu estava contando a história. E daí, inicialmente, eu pensei e desenvolvi ele em 4 atos, que eu pensei, vou fazer como 4 atos de roteiro de cinema, que é luz, câmera e ação. Aí depois eu acrescentei um pós-créditos e as considerações finais para dar o que eu julguei ser um charme a mais, assim, mas foi mais um capricho. Apesar de estar fazendo um podcast, falando de cinema, eu pensei, eu acho que esses intertítulos se conectam e vão dialogar bem com isso, né? Ainda passando adiante, como eu tinha algum acervo comigo e, ao mesmo tempo, um compromisso de deixar esse acervo registrado de algum modo, para além do áudio, eu criei um site. O site ele tem elementos visuais, tem um episódio ali embedado, tem a transcrição completa também, e também teve uma aplicação desse conceito de narrativa intermídia, né? A ideia é, enquanto a pessoa dava o play no site, estava rodando o podcast, ela podia ver a história do Cine Atlas, algumas fotos, alguns registros, para trazer visibilidade para aquilo que eu estava falando também, né? Essa foi a minha ideia inicial. No slide 6, eu trago uma ideia de como está o site. Depois eu até posso colar o link do site aqui. Ele até funciona no slide anterior. Tem a imagem, ela é linkável para poder abrir o site e ver. Depois eu posso mandar no chat também para o pessoal ficar mais interativo. Mas essa foi a ideia, né? De ter um site, uma interação e uma dinâmica diferente para além de ouvir. Nas fontes, eu conversei com pessoas com pessoas da cidade e principalmente a família Speck. A família Speck foi o ponto-chave, né, de partida, né? O Lindomar Speck, que é o avô da minha namorada, ele era o responsável pelo cinema. O Adilson e a Liliane são irmãos e filhos do Lindomar e vivenciaram o cinema de jeitos diferentes, né? O Adilson operando junto com o Lindomar e a Liliane era uma espectadora que estava sempre ali tentando assistir com as amigas. A Zuma é uma moradora da região que trouxe um depoimento. A Ana Paula Westrup, ela é a atual proprietária, né? A família dela é a atual proprietária do restaurante, do espaço. Ela também trouxe relatos de como está o espaço, das características que ele possui ainda. E a Renata Pozzo foi a cereja do bolo desse meu trabalho, porque quando eu estava pesquisando e tudo mais, eu cheguei numa outra pessoa especialista em cinema. Essa pessoa, eu lembro que eu cheguei com 20 perguntas para ela, assim, muitas perguntas, e ela virou para mim e falou: Newton, talvez eu não seja a pessoa para falar sobre isso, porque minha especialidade é semiótica, é outra coisa. Mas talvez, se você falar com a professora Renata, da Universidade aqui do estado de Santa Catarina, ela possa ter uma resposta. Aí eu pensei, lá vou eu, né? Chamei a Renata e falei: professora, tudo bem? Prazer, sou o Newton, estou fazendo um trabalho sobre um cinema de rua de Imaruí, e queria ouvir um pouco, conversar com você. E assim, a resposta dela, quando ela me deu a resposta, eu já senti que, cara, vai render, porque a resposta dela foi super empolgada, falando: Newton, a gente não tem documentado esse cinema. Não há um registro desse cinema aqui nos nossos estudos. E a professora Renata, ela é uma especialista no tema, ela tem livros, ela analisa o cinema de rua no estado de Santa Catarina. E no mapa dela, Imaruí não estava. Mas não é que ele não estava, ele estava como sem registro. Existia a possibilidade, mas ela não tinha informações. Então, esse momento de entrevista foi uma troca também, de eu chegando e falando: professora Renata, existe esse cinema, e ela me dizendo: Newton, essa é a história do cinema de rua, e essas são as características do que faz o cinema de rua ser tão único, tão diferente, tão diverso, né? Já antecipando, indo para os bastidores, eu falei lá atrás que a reportagem inicialmente seria multimídia,
porque eu estava num momento muito consumindo conteúdo em formato long form, eu estava muito engajado, assim, achando muito legal essa interatividade da multimídia, apesar de eu ser um amante de podcasts, viciado em podcast, mas os primeiros baldes de água fria vieram, assim, logo no decorrer da apuração. O seu Lindomar, dono do cinema, ele tinha muito material rico durante uma época. Ele tinha um caderno com os clippings dos jornais da época, ele tinha os materiais dos cinemas, alguns rolos antigos, só que ele deu isso para pessoas próximas. Ele deu de bom grado, assim, fica com isso de lembrança e tal. E isso se perdeu. E eu pensei, nossa, como é que eu vou fazer uma reportagem multimídia trazendo texto, mas ao mesmo tempo eu não consigo trazer tanta imagem para aquilo tudo que eu estou falando. E daí, numa das idas para trabalho, eu sempre tenho o hábito de botar algum podcast para rodar, né? Ou eu boto da Rádio Novelo, ou eu boto do Café da Manhã, mas em específico foi o episódio O Apagão da Rádio Novelo que eu botei, e é um episódio que fala sobre memória, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, que esse episódio me atravessou de um jeito que eu fiquei pensando, cara, tu tá lidando com memória. Precisa de um jeito para poder documentar essa memória, e essa memória ela tem que ser documentada por áudio, cara. Por texto tu consegue fazer, existe ali, mas a pessoa falando tem um outro peso, tem uma outra construção de manutenção da história que é pela voz. E daí, depois disso, eu, por sorte, por capricho, ou por coincidência, todas as entrevistas que eu gravei, que eu fiz, né, foram gravadas. Então, eu lembro que eu defendi o TCC em julho. Não, final de junho eu defendi o TCC. E no início de junho, eu chego para minha professora, a gente ainda estava com a ideia de reportagem multimídia, eu chego para minha professora orientadora e falo, professora, eu quero fazer um podcast. Eu quero ir para o podcast. E dei minhas iniciativas e falei, eu acredito que vai funcionar o podcast por isso, eu já tenho as entrevistas, tenho aptidão e gosto muito de lidar com esse tipo de formato. Felizmente ela abraçou a ideia, ela falou, Newton, bora, só vai, adapta o teu texto para roteiro, constrói e vamos fazer esse podcast sair do ar não, né? Entrar no ar. E assim foi. E esse problema inicial, né, que é um problema vir uma oportunidade, é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, porque às vezes a gente, quando está construindo uma pauta, ou está apurando uma pauta, a gente esbarra numas questões assim, a gente vê em baldes de água fria e a gente fica pensando, não vai dar para continuar, porque acabou de cair a minha pauta, ou acabou de quebrar o tema, né? Porque eu não tenho como trazer imagem, porque as coisas foram dadas e tudo mais, mas esse problema inicial fez eu olhar como uma oportunidade, meio uma frase de coach, desculpa, mas a ideia é que eu pensei em documentar isso com a voz, e foi uma escolha muito feliz, assim, para mim, porque eu acabei voltando para um formato de conteúdo que eu gosto muito, e acabou dando um resultado que me agradou bastante, e foi muito legal de fazer. E como conclusão, né, desenvolver esse projeto não estava na minha cabeça, assim, é muito doido, né, a gente entra no curso pensando, será que eu vou conseguir fazer um TCC? Aí a gente pensa, será que eu vou conseguir fazer um podcast de 30 minutos falando sobre a história de alguma coisa, ou sobre algum tema? Mas é muito legal o processo de construção de um trabalho, né? Como tu vê a cada etapa, tu vê que a graduação teve um impacto no teu cotidiano e na tua vida e na tua formação também. Então, quando eu cheguei nesse final ali e vi o trabalho concluído, eu fiquei muito feliz, mas para além de ser feliz, eu senti que eu gostei muito da contribuição que eu trouxe para a história, assim. Eu sempre comento com as pessoas que o compromisso que às vezes que eu tenho, né, na época como estava graduando, eu queria trazer algum retorno do meu curso e do tempo que eu estive ali dentro, e poder fazer uma manutenção da história, um registro dela, é uma das coisas fantásticas, assim. E eu acho que é uma das coisas que torna o jornalismo uma parada única, né? O jornalismo, ele te libera para esse universo de trazer um tema e construir ele, né? E desenvolver um podcast, um livro, uma reportagem. E isso é muito legal. Além disso, o título do meu podcast fala que é o primeiro e único cinema
de Maruí, né? E eu estava pensando esses dias assim, cara, esse ineditismo de ser o primeiro e único é uma coisa que eu não quero me apegar. Eu acho que se o único um dia sair, né, se abrir mais cinemas de rua, se voltar a ter um cinema de rua em Maruí, vai ser muito legal, porque a palavra única, ela não combina nesse aspecto com a cultura, né? A cultura, ela tem que ser disseminada, ela tem que estar presente em diversos âmbitos e cenários. Então, é isso a síntese do meu projeto, da minha monografia, não, né? Do meu podcast narrativo. E muito obrigado, gente, pela atenção e pela indicação e pelo projeto também que vocês estão executando, que está muito massa. Valeu, Newton, muito obrigado. Deixa eu te liberar aqui. Quem que é o próximo, Felipe? Ah, não, você quer comentar, né? Quer comentar o trabalho dele também? Não, acho que vou te chamar o próximo. Já queria comentar uma coisa rapidinho, que é essa coisa da memória, que você disse sobre a importância, né, de ter o registro daquela voz. Eu penso, como eu disse, vendo o documentário e o áudio para mim resolveu uma coisa, e não só para mim, que eu tenho visto isso, reflexo de algumas pesquisas, assim, que ele resolve uma questão, uma negociação que todo documentarista tem que fazer, né? Eu vou botar a câmera ali, ela vai interferir no mundo ali, né? A pessoa vai falar de uma forma diferente, e eu acho que o gravador, ele é uma solução, tem um sentido social de ser, você tem o máximo de eficiência de captar uma emoção humana, um índice ali, né? Um registro da voz, mas com o mínimo de intervenção, assim. Achei muito legal essa observação, só queria comentar isso. E já estão posicionados aí as próximas, a Júlia Dalbello do Como Se Antes Fosse. Olá, boa tarde, vocês me escutam bem? Direitinho, Júlia. Perfeito. Para compartilhar a tela aqui, posso seguir normalmente, né? Ótimo, já está liberado. Vocês me escutam? Um pouquinho falhadinho, mas dá para escutar. Sim. Vocês veem nossa tela, certo? Pode prosseguir, tá certo. Perfeito. Bom, Como Se Antes Fosse, é a história da instituição que só mudou de nome, produzido por mim, Júlia Dalbello, e pela minha colega Núbia Anjos, então nós duas vamos nos dividir aqui na apresentação. Primeiro, a gente gostaria de agradecer, né, a nossa orientadora, Patrícia Rangel, aos participantes do podcast e também a oportunidade de estar aqui presente, apresentando esse trabalho tão especial. Primeiro, né, porque falar da Fundação Casa. Desde o início da nossa graduação, tanto eu quanto a Núbia, nós sempre gostamos de trabalhar pautas, né, de justiça social, e no terceiro semestre a gente produzia um episódio único, experimental mesmo, e dali a gente, desde aquele terceiro semestre, sabíamos que nós íamos trabalhar como podcast, né? Que nós queríamos que o podcast fosse o nosso TCC. E aí, como a gente sempre foi nessa linha da justiça social, nós queríamos inicialmente falar do sistema de justiça como um todo, mas logo nós percebemos que seria muita coisa para abarcar, então a gente afunilou para a Fundação Casa, porque a gente notou que o modelo de sociedade em que vivemos, ele é responsável por gerar injustiças e aprofundar desigualdades, e quando a gente coloca no contexto dos adolescentes, que têm os seus direitos garantidos pelo ECA, isso fica ainda mais grave, né? E aí a gente queria entender isso. Daí, né, nós chegamos nessa pergunta. Nu, pode seguir, por favor? Claro. A gente teve duas perguntas norteadoras que conduziram todo o nosso projeto. Então, a primeira foi: como o histórico de violações de direitos na Fundação Casa afeta os adolescentes que passam por esse sistema, e também quais são as ações que estão sendo implementadas hoje, né, para promover essas mudanças no sistema socioeducativo.
Com isso, a gente buscou apresentar, por meio dessa série de podcast, o histórico, todo o histórico da Fundação, da FEBEM para a Fundação Casa e as violações dos direitos humanos dentro dessas instituições. Daí nós nos dividimos, né, nos objetivos específicos. Então, examinar a evolução histórica da FEBEM até a transformação da Fundação Casa, com foco na crise que levou à reformulação desse sistema, né? Promover reflexão crítica sobre as violações dos direitos humanos no contexto da Fundação Casa, trazendo, né, os impactos sociais tanto para os internos, né, para os adolescentes que ali viveram, quanto também para os demais envolvidos nesse cenário. Avaliar a eficácia das práticas socioeducativas adotadas na Fundação Casa e, por fim, produzir uma série de podcasts jornalísticos. O que nós tínhamos inicialmente, no primeiro semestre que a gente colocou em prática, eram 2 entrevistas realizadas, mais um projeto de pesquisa. Então, a gente não chega a ser uma monografia, mas é uma pesquisa um pouco mais enxuta para entender sobre o tema. E, a partir dessa pesquisa e das 2 entrevistas realizadas, a gente chegou no trailer. Depois disso, a gente desenvolveu muito mais coisa, que a Nu também vai contar. A gente fez, né, toda a parte de entrevista, conversas, a gente fez toda a parte de decupagem, e aí a gente começou a se dividir ali entre roteirização, que a gente vai explicar um pouquinho mais como foi, né, essa parte de roteirização, gravação e edição entre nós duas. Enquanto isso, a gente fazia todo o aprofundamento e o relatório de atividades. Daí, como que a gente organizou? Porque, né, tinha tudo, eram muitos processos, né? Então, os roteiros ficaram por minha conta, com a orientação, né, da nossa professora, Patrícia Rangel, nossa querida Patiu. Então, depois de todas as entrevistas realizadas, eu escrevia um roteiro por semana, e aí a gente já aprovava na orientação. Daí, a gente ia para a gravação com o apoio do técnico da faculdade, o Afonso, e a Núbia também entrou um pouquinho nesse processo de gravação, porque em alguns episódios, quando a gente fala de leis, algum documento oficial, para dar uma diferenciação, a gente traz a voz da Núbia, para a pessoa ver que ali a gente está lendo um documento oficial, que não é algo que a gente tirou do nada, né? E aí a edição, que a Nu pode falar um pouquinho mais, que ela que ficou com isso. Na edição, né, após a Ju fazer toda a aprovação do roteiro, gravando, eu comecei a fazer toda a decupagem dos materiais, então a gente já tinha todas as entrevistas bem encaminhadas, enquanto a gente também ali caminhava com algumas que a gente se organizava, né, nos próximos episódios. Então, paralelamente, enquanto estava rolando a gravação da Ju, de todo o roteiro ali, a gente já tinha tratado todos os áudios, a gente já tinha decupado todos os áudios, já estávamos com todas as entrevistas organizadas para só fazer a montagem da edição, do podcast em edição. E aí foi quando eu entrei com o apoio do Marcelo Bonora para toda a parte de edição e fomos montando ali todos os episódios. Entramos no mundo ali por um bom tempo, né? Exato, e aí, paralelo a tudo isso, a gente ainda tinha que atualizar o relatório de atividades, que era a entrega escrita, cuidar dos conteúdos para as redes sociais e também fazer a montagem do site. E isso tudo resultou em muitas horas dedicadas ao projeto. Então, além das horas de pesquisa, que a gente não incluiu aqui, a gente teve 10 horas, 21 minutos e 23 segundos de entrevistas, 3 horas, 52 minutos e 36 segundos de gravação e 37 horas, 55 minutos de edição. Foram bastante. E daí a gente chega, né, no Como Se Antes Fosse. Nu, quer ler pra gente? Claro. Licença. Como Se Antes Fosse é um podcast que explora a trajetória controversa da Fundação Casa, antiga FEBEM, nome que ainda ressoa em muitos contextos, revelando a continuidade das violações de direitos humanos que marcam sua história. Através de relatos reais, a série investiga como, apesar das promessas de reforma e mudança de nomenclatura, as práticas abusivas continuam nas unidades de acolhimento.
A cada episódio, desafiamos a sociedade a confrontar essa herança de injustiça e a refletir sobre a urgência de um tratamento mais humano para aqueles que deveriam ser protegidos. E aqui nasce o nosso podcast, né? Isso, exatamente. O primeiro episódio, a gente fala sobre o menor, então a gente fala um pouquinho, né, do antes da FEBEM, então como que surge a categoria de menor, como que o Estado passou a lidar com as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou infração, e aí a gente explica como que surge a FEBEM. No segundo, a gente traça ali uma linha do tempo, falando como era a estrutura da FEBEM, as mudanças ou não mudanças que tiveram para a Fundação Casa, e a gente vai pegando ali toda a crise, o impacto do ECA e essa transição também no sistema socioeducativo. Depois a gente vai para o episódio 3, que a gente traça um perfil dos adolescentes que estão ali, né, enquanto internos, e a gente percebe, né, que o sistema socioeducativo, ele continua atingindo principalmente jovens negros e periféricos, né, então a gente analisa a perpetuação da criminalização desse grupo, né, da juventude negra e periférica. No quarto, a gente faz uma análise sobre a quantidade de meninos que estão no sistema, na Fundação Casa, e a quantidade de meninas, então a gente traz um aprofundamento do porquê essa diferença. Por isso que 96 contra 4 é que 96% dos jovens que estão lá são homens e 4% apenas mulheres. E no quinto episódio, a gente lança uma pergunta, né? A gente quer trazer uma reflexão para o ouvinte, qual justiça queremos? Então, o que deve ser feito com esse sistema? Deve reformar, deve privatizar, né? Que está tendo discussões aqui no estado de São Paulo sobre isso, ou repensar totalmente, abolir, acabar. E aí, aqui, fazendo uma menção honrosa, é que a gente realizou visitas à Fundação Casa, mas para preservar o instituto que viabilizou a nossa entrada ali dentro, a gente não realizou um episódio bônus contando sobre essas visitas. A gente queria muito fazer esse episódio bônus, mas a gente teve até o roteiro aprovado, mas aí para preservar a relação do Instituto com a Fundação Casa e eles continuarem fazendo esse trabalho tão importante que eles fazem ali dentro, a gente resolveu não lançar esse episódio bônus, né, que seria um sexto episódio. Aí aqui a gente trouxe a identidade visual, quem estava presente presencialmente no encontro, né, no Vozes em Órbita, recebeu os flyers e tudo mais, né, porque a gente fez toda a identidade visual nós mesmas, né, cartazes, zines, press kits para enviar para jornalistas da área. Então, a gente usou essa grade amarela, que é a grade da fundação, né. E por onde estamos, Nu? A gente fez a publicação dos 5 episódios dentro do Spotify, da plataforma. E, paralelo a isso, a gente também fez todos os conteúdos e todas as entrevistas a gente gravou, editamos. Então, paralelo a tudo que a gente está fazendo de edição de podcast, a gente também estava fazendo a edição dos vídeos para subir na íntegra todas as entrevistas. Então, também vocês podem acessar todos os entrevistados e a história por completo no YouTube. E estamos também nas redes sociais. A gente tem o site, o Instagram, o TikTok. E já estamos colhendo, né, muitos frutos aí, pessoas comentando, os números do Spotify. E já indo para as considerações finais, que eu acho que a gente está um minutinho atrasada. Mais do que investigar um sistema, né, nós ouvimos histórias de vida cuja densidade exigia mais do que uma escuta atenta. Cada relato demandou presença e envolvimento. Encerramos este trabalho com um compromisso de tratar essas narrativas com o cuidado e a seriedade que merecem. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Maravilhoso. Ganhei aqui já o meu caderninho como se fosse. Parabéns. Infelizmente não conheci Núbia no evento, mas teremos uma oportunidade. Né? A Ju arrasou lá, arrasou. Foi. Infelizmente eu não conseguiu ir, né? Mas fui fazer o jabá. Muito bem. Felipe? Oi, a Lorena era só para dar o tempo, né? Tava dando a mão aí, né? Isso, é sempre quando eu falo 5 minutos eu levanto a mãozinha.
Sim. Então, somente só para fazer um comentário rápido também, assim, interessante esse documentário falarem dos bastidores, do tempo de produção, que só quando a pessoa às vezes vai mergulhar que ela tem noção, né? Quem vê o produto pronto, assim, não tem noção das dezenas, centenas de horas. E esse foco no áudio, como vocês disseram já no começo, era pensar em ser podcast. Acho que isso transparece depois no produto, sabe? Tem todo um cuidado de equilibrar a parte, resumindo também, falando em termos rápidos, assim, o jornalismo e o dramaturgico, assim, tem a parte mais emocional, mas depois equilibra, tem, como vocês disseram, traz documento, tem os fatos, que acho que o ser humano é isso, né? Ele é parte de tudo, ele tem um lado afetivo, sentimental, mas tem um lado burocrático, um lado social, político, e esses cuidados sociais que vocês tiveram de, né, botar as entrevistas na íntegra, de trazer várias vozes, é muito importante, assim, isso, enfim, transcende até o tema do documentário em si. Obrigado, parabéns. Obrigada. Agora para Então, Maria Isabela, você botou mais um negócio aqui. Qual que é para eu compartilhar para vocês? Oi, gente, boa tarde. Eu tô com a minha apresentação aqui, talvez eu consiga apresentar Pode ser. isso aqui para vocês. Só um minutinho. Dando para ver direitinho? E o meu tá abrindo aqui também, se quiser que eu apresente aqui, mas acho O seu que não, se conseguir o apresentar é seu só não melhor. está em tela cheia, Isabela. Deixa eu só atualizar, porque aqui para mim já tá certinho. Foi? Não. Naquela hora eu consegui só compartilhar na tela inteira, tela cheia. Só Você não? a janela, quando você bota cheio no PowerPoint, ele não vai. Ai, que pena. Lá no Meet, botar, compartilhar a tela inteira e se abre. Aí você, como se você estivesse vendo, né? Uhum. Vocês conseguem ver agora a tela toda? Não. Mas, gente, você quer tentar apresentar para mim, então, por favor, se for mais Sim, fácil? claro. Pode ir começando a falar que eu ajeito aqui. Todo mundo elogiando a sua iluminação, Maria Isabela. Eu fiz um trabalho aqui, mas acabou que o sol virou e deu uma estourada, mas a gente vai tentando. Vai bonita. Então, gente, espero que vocês estejam me ouvindo e me vendo bem. Boa tarde. É um prazer, uma alegria estar aqui, né? Falando um pouquinho mais sobre... Vou até ajustar aqui, porque agora eu fiquei, né? Falando um pouquinho mais sobre esse trabalho, que foi muito importante, muito significativo na minha trajetória acadêmica e também pessoal, né? É um trabalho muito afetivo. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também ao longo da apresentação. Então, a Voz da Serra esse é o slogan de uma rádio comunitária que se chama Muriqui FM, lá da minha cidade natal. Araponga é uma cidade de 8 mil habitantes, é uma cidade pequena, localizada aqui no interior da Zona da Mata, conhecida muito pela parte natural, né, da cidade. Então, nós produzimos os melhores cafés, nós temos uma biodiversidade muito linda, muito rica. O Parque Estadual Serra do Brigadeiro, né, que a gente trata um pouquinho também disso na história contada do podcast. Ele tá ali. Quem produz o melhor doce de leite é Viçosa, mas é lado a lado, são quase irmãos. E aí a gente quis contar um pouquinho essa história. Então, para começar, eu queria agradecer a minha orientadora, Kátia Fraga, que foi fundamental nesse processo. E quando a gente pensa na parte mais teórica, né, o que motivou essa pesquisa foi a área de concentração do mestrado, né, que eu acabei de começar também agora. É a primeira turma do mestrado aqui na Universidade Federal de Viçosa, e a nossa área é regionalidades. Então, é por isso que vem esse tema, né? Rádio Comunitária Muriqui FM e a produção de identificações a partir de regionalidades. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe um breve resuminho. Eu até coloquei para reproduzir o trailer, mas não precisa. Porque ele é bem pequenininho e eu acho que o nosso tempo é pouco, também não precisa, não. Então, uma breve apresentação. Esse projeto traz uma reflexão sobre a presença e também a resistência das rádios comunitárias em contextos locais frente às lógicas de globalização e mediatização. Então, a gente vive um contexto em que a mídia hegemônica exerce uma força muito grande e a gente tem comunidades locais,
mídias locais e emissoras comunitárias, né, de radiodifusão comunitária, e outros formatos também, resistindo ali com esses elementos, características de populações de comunidades locais. Então, a pesquisa e a produção do rádio documentário busca compreender como esse conjunto de relações fomentadas pela rádio evidencia questões ligadas a regionalidades por meio do pertencimento e da identificação com o lugar. Então, desde o começo da ideia desse projeto, eu tentava observar e analisar com mais cuidado os elementos e aspectos que estavam relacionados ao lugar, à cidade, né, à terra. Então, é uma cidade muito rural, Araponga, é predominantemente rural. Eu venho de um contexto rural, então esse foi o meu foco, assim, o meu norte durante toda a produção desse documentário. E além disso, nós discutimos também o caráter afetivo da comunicação comunitária como aspecto fundamental para a compreensão das redes de relações que se estabelecem por meio do rádio e em torno dele. Pode passar, Paulo. Então, voltando aqui um pouquinho ao nosso objeto de estudo, a Rádio Parque Muriqui, de Araponga, Minas Gerais, é uma emissora de radiodifusão comunitária, onde o estilo predominante musical é o sertanejo e a música caipira. Ela é a única rádio da cidade desde 2009, né, quando ela foi oficialmente ali, inaugurada e regularizada como rádio comunitária. Hoje ela também é transmitida pela internet. Repetiu aqui o tópico, mas não tem problema. Hoje ela também é transmitida pela internet, então ela, aos pouquinhos, vem adotando esses aspectos de convergência, o que acaba mostrando também como que a própria comunidade vem se relacionando com os meios de comunicação, né? Pode passar. E aí a grande pergunta, assim, que motivou esse trabalho foi essa. Porque quando eu decidi que estudaria jornalismo, que faria jornalismo, o rádio sempre foi o que me atraía um pouco, assim, o olhar, o que fazia o olho brilhar, né? E sempre que eu comentava isso com algumas pessoas, principalmente pessoas de contextos mais urbanos, vinha esse comentáriozinho de o rádio já acabou, esse negócio, a internet. E a gente ouve isso há muito tempo. Eu acho que antes de eu ser nascida, essa história já era comentada, as pessoas já falavam sobre o possível fim do rádio, e isso era algo que me incomodava, né? Era algo que me deixava uma pulga atrás da orelha, porque o rádio sempre foi muito real no meu contexto familiar e educacional e local também. Então, sempre foi uma frase que nunca fez sentido para mim e era algo que eu queria também trabalhar nesse projeto. Pode passar. Na prática, eu trouxe aqui um mapinha, porque eu sei que aqui tem gente de vários lugares, então vocês têm um pouquinho de noção para que lado que fica Araponga. Mas, na prática, eu tive algumas perguntas, assim, né? Alguns objetivos do que eu vou fazer com esse trabalho. Então, que história eu vou contar? Eu sabia que eu queria falar sobre identidades locais, sobre a relação das pessoas com o lugar e sobre rádio, mas como contar essa história? E aí vem a questão do formato, né? Que a gente teve até essa conversa lá no encontro na UERJ, sobre o podcast ainda ser um termo em debate, e aí nós vamos fazer um rádio documentário com uma linguagem narrativa de podcast, como que vai ser isso? Como que eu vou me inserir na narrativa, né? Até porque essa história começou de uma forma muito pessoal, e eu achava justo começar contando essa história. E eu tenho um professor que ele diz que toda pesquisa começa de um incômodo. Então, eu ficava me perguntando, qual era o meu incômodo? E quando eu fazia essa pergunta para mim mesma, eu percebia que o meu maior incômodo, além dessa premissa aí de que o rádio acabaria, eram as representações, né? A gente sempre vê a representação do mineiro contada por outras pessoas. Então, é sempre o mineiro jeca tatu, usando botina, lá na roça, capinando, e sempre histórias contadas por outras pessoas. Então, essa estereotipia, esse imaginário do mineiro era algo assim que eu não pretendia desconstruir, mas que eu pretendia trazer para um outro olhar, né? Tudo bem, o mineiro faz um ótimo café, o mineiro gosta de morar na roça, mas deixa que a gente conte essa história. Então, esse foi um dos principais incômodos antes de começar a produzir esse documentário. Pode passar, por favor. E aí, né, para entender se esse trabalho era justificável, né, eu comecei a pesquisar sobre a permanência e a relevância do rádio. Então, eu trouxe alguns poucos dados aqui, mas que já mostram que o rádio permanece e continua sendo relevante no nosso país, principalmente no nosso estado, né, em Minas Gerais e nos contextos rurais. Então, o rádio ele faz parte de mais de 50% dos lares brasileiros
e 8 em cada 10 brasileiros ainda ouvem rádio. Pode passar, por favor. E sobre o impacto na vida das pessoas, eu trouxe esse dado que diz que o rádio ainda é considerado o meio de comunicação mais confiável entre os brasileiros. Ele lidera o ranking de credibilidade ainda. Então, é inegável dizer que o rádio ele exerce impacto na vida das pessoas. E eu trouxe essa imagem ilustrativa. Quem ouviu o rádio documentário já deve ter identificado, mas esse é o famoso radinho vermelho que eu trago que eu conto a história dele no projeto prático, né? Então, ele já é bem simbólico nesse sentido. Deixa eu passar. E aí eu não trouxe muito da teoria, mas eu achei importante trazer um pouco dos procedimentos metodológicos que a gente escolheu para fazer a parte escrita, né, teórica desse trabalho, mas também a parte prática. Então, eu sabia que eu queria conversar com as pessoas, que eu queria ouvir as pessoas, e a gente entendeu que a entrevista em profundidade seria um bom método. Então, todas as entrevistas foram realizadas presencialmente, de uma forma muito informal, muito íntima, muito próxima. Era engraçado quando a gente chegava com os gravadores, assim, e as pessoas se assustavam. Então, desde a primeira entrevista, eu já vi que não era um bom jeito de abordar as pessoas, né? Então, eu chegava sempre de mansinho, com o gravador guardadinho, perguntava, conversava, e aí só depois eu pedi autorização para gravar e apresentava ali, né? Colocava o microfone, enfim. E análise documental, que são poucos os registros, na verdade, mas a gente conseguiu acessar alguns registros históricos, e também eu revivi essa audição diária da programação da Rádio Muriqui, né? Observando ali sempre as expressões linguísticas, as vinhetas, que são muito características, os carimbos sonoros, assim, que o locutor usa no meio da programação, enfim. E essa imagem aí, quem também ouviu, talvez tenha conseguido identificar, é a parede da casa da princesinha da rádio, onde ela coloca ali a foto do locutor da rádio num lugar, em meio às imagens sagradas, em meio às imagens de familiares, mostrando como que o rádio tem esse lugar de honra aí na casa dela, e, enfim. Pode passar, por favor. E aí, na prática, né, como é que foi esse processo? Eu dividi o relatório técnico em 3 etapas, então foi a pré-produção, a produção e a pós-produção. Pode passar. E na pré-produção, a gente fez esse aprofundamento da pesquisa bibliográfica. Então, eu li muitos autores que falam sobre comunicação comunitária, rádio, regionalidades, identidades locais, relações de afeto. Inclusive, a Kátia, que é minha orientadora, foi uma grande referência nesse momento, porque ela tem trabalhos que abordam muito essa questão das redes de afeto, da relação locutor-ouvinte. Então, a gente teve esse aprofundamento bibliográfico e análise documental. Então, foi quando a gente começou ali a perceber perceber os pequenos indícios, né? As pistas que esses documentos davam para a gente e elaborando, assim, as perguntas, buscando mais a parte de apuração ali do processo. Essas imagens que estão aí na apresentação é de um antigo jornal da região que mostra quando a rádio foi inaugurada. Era um estúdio bem pequenininho e aí as crianças iam visitar a rádio. Esse jornal, ele abordava mais de um município, né? Era bem a região aqui, a micro-região ali da cidade de Araponga. Pode passar. E aí, esses também foram alguns registros que eu consegui encontrar, que mostram, mais uma vez, como as redes de relações são importantes, porque sem os contatos, eu não sei se eu teria conseguido acesso a esses registros. Então, essa primeira foto é a foto da cavalgada, que foi quando a rádio começou a existir, não oficialmente, mas começou a existir. O primeiro estúdio da rádio, a instalação da antena e uma programação que tinha com a Polícia Militar. Pode passar. E aqui eu fiquei, assim, pensando muito em quais inspirações eu traria para dizer, né, o que eu consumia muito ali antes de produzir esse trabalho. Praia dos Ossos não tinha jeito, ele foi o primeiro podcast, assim, que eu realmente ouvi e fiquei, meu Deus, é isso que eu quero, assim que eu quero contar histórias. E esses 3 últimos foram, esses 2 no meio foi o que eu estava ouvindo ali no momento em que eu estava produzindo, e Desconhecido foi um que eu voltei a ouvir, porque eu adoro o jeito que o Chico Felitti conta a narrativa de vida, né, do Desconhecido. Então, eu busquei ouvir muitos materiais documentais, investigativos também,
mas principalmente aqueles que são marcados pela narrativa em primeira pessoa, que era algo que a gente priorizou também nesse projeto. Pode passar. E aí, a escolha das fontes foi muito natural a escolha das fontes, na verdade, porque é uma cidade de 8 mil habitantes, então todo mundo se conhece. E teve uma época que eu fui de férias para Araponga, e aí eu pedi para o locutor deixar eu participar da programação, como se eu fosse uma estagiária ali da Rádio Muriqui. Então, nesse pequeno período, eu consegui identificar as pessoas que ouviam muito rádio, as pessoas que ligavam, se tornaram amigas também do locutor nessa época. Então, a Anaí, ela é a que compôs a música do começo do podcast, ela é muito apaixonada por rádio. Celino e Luzia são um casal, assim, muito queridos. O Celino me conhece desde que eu sou muito pequenininha, porque ele trabalhava na igreja com minha mãe. E eles são muito abertos, assim, a conversar, muito simpáticos, muito queridos. A Evangelista é a princesinha do rádio, que é uma figura muito simbólica, muito emblemática ali na cidade. E Ciri Conceição, minha mãe e minha tia, né? Minha mãe é de preto, minha tia é de vermelho, que contaram também a nossa história familiar aí com o rádio. Pode passar. O Wagner foi uma fonte, assim, que apareceu completamente sem querer. Eu fui fazer uma visita na Rádio Montanhesa, que é aqui de Viçosa, perguntando para ele se eu podia usar o estúdio para gravar. E aí ele perguntou, o que você está falando? Eu falei, é sobre a Rádio Araponga. E aí ele veio me contar que ele participou. Eu corri atrás dessas informações, era verdade, ele estava lá, então ele me ajudou muito a contar essa história, foi muito solícito. Hamilton, que é um dos personagens principais da história da Rádio Muriqui, foi o locutor de lá por 15 anos, era o locutor que atendia o telefone quando eu ligava. O Célio, que é o diretor da rádio hoje, né? Ele é o gestor ali do Espaço Muriqui. E o Rubem, que é também uma fonte que aparece no Rádio Documentário. Pode passar. Eu acho que o meu tempo está correndo. Corre aqui. Vou ser radiofônico. O processo de produção, a gente se baseou muito no manual de radiojornalismo, né, de Barbeiro, e foi um processo muito intenso, assim, de pesquisa. Como eu disse, Araponga é uma cidade rural, né, então eu tinha que me deslocar para os lugares, às vezes eu precisava de ajuda do meu pai, porque eu não sabia onde que era. Então, o trabalho de campo foi bem intenso, assim, mas também muito prazeroso, porque também foi para te revisitar aquelas pessoas ali que eu não queria só extrair informações dela, né, eu queria ter esse contato, ouvir essas histórias de forma mais próximo, buscando uma conexão mais forte, assim, né? Então, eu tentei muito criar sonoplastia autoral, tinha um gravador e um sonho, mas era um pouquinho difícil às vezes, porque o movimento, a casa das pessoas, que moram muitas pessoas às vezes, e algumas limitações técnicas dificultaram um pouquinho também. Eu vou só passar para pós-produção rapidinho. E foi um momento muito decisivo também para a escolha do formato. Na pós-produção, eu tive a ajuda do técnico de áudio, Leandro, para me ajudar a fazer a edição. Então, a gente teve só uma história curiosa que a gente teve imprevisto, que a luz acabou, o no-break não funcionou, perdemos tudo, tivemos que começar do zero. Mas foi o momento ali que a gente decidiu as trilhas e a construção do roteiro e teve ali o produto final. Pode passar para a gente finalizar, por favor? E como considerações finais, a gente teve esse resultado de que o rádio e que, especialmente as rádios comunitárias, elas operam como dispositivos de regionalidades, porque elas fomentam essas relações de afeto a mobilizar aspectos que geram identificações com o lugar, e também, nesse contexto, elas atuam como importantes instrumentos na preservação da memória afetiva e local. E eu queria aproveitar aqui que meu tempo encerrou também para agradecer mais uma vez pela oportunidade, pela escuta, e dizer que é uma honra estar aqui falando um pouquinho mais da minha cidade e dessa minha história. Obrigada. Obrigado, Maria Isabela. Muito precioso ter um trabalho, né, que tem uma... A gente está aqui no contexto de rádio narrativa, ouvir um trabalho que discorre sobre o próprio lugar do rádio, assim, foi muito preciosa essa escuta, assim, eu lembrei de várias histórias soltas, assim, tem aqui em Belo Horizonte a Rádio Confidência, tem você disse, né, sobre a confiabilidade do rádio, assim, tem alguns dados que às vezes ficam tá muito no AM ainda, por exemplo, até hoje, inclusive, nem sei como é que tá tecnicamente aquela questão se acabar ou não, mas aqui em Belo Horizonte, na Rádio Confidência, tem a Hora do Fazendeiro, né, que é o programa, acho que ainda é atividade contínua mais antigo do Brasil,
que tem muito a ver com essa questão do interior, né, enfim, né, o programa chama Hora do Fazendeiro, são essas temáticas. Uma questão muito séria no Brasil, né, que as rádios comunitárias, locais, poderiam ser potências assim, de circulação, de expansão da linguagem, mas acaba sendo, isso eu não estou dizendo da minha cabeça, eu acabei de ler uma pesquisa, não vou saber se está de cabeça aqui, mas um livro sobre 70 anos do rádio no Brasil. Tem pesquisas mais empíricas, né, pesquisas mesmo de entrevistas, de levantamento de dados, que dizem que as rádios comunitárias em geral, assim, isso dá para generalizar, porque tem uma pesquisa, são dos coronéis do interior mesmo, são assuntos mais menos, assim, não tem tanta essa originalidade que eu senti você falando dessa rádio e tudo, né, que envolve, né, o envolvimento das pessoas e tudo, né. E eu só não concordo com o que você falou, de que foi muito natural a escolha das pessoas. Eu acho que esse privilégio de estar perto dessas pessoas é uma coisa que tem que ser destacada, valorizada. Acho que é uma preciosidade. Acho que eu parei aqui. Acho que é uma preciosidade que tem que ser não naturalizada, ela tem que ser destacada, celebrada e estudada também, porque em outros contextos não pode ser tão natural, entendeu? Assim, então é isso. Vamos ao ano. Bota sua câmera aí para ficar bonitinho. Oi? Tá sem voz aí, André? Ativa sua câmera para ficar bonitinho na hora da gente fazer minha? A minha tá, deixa eu ver, para mim tá aparecendo. Acho que tem que fixar isso. Aí, muito bem. Então agora também falando um comentário geral sobre essa coisa da cor local, né, de falar da sua vila, da sua aldeia, né, foi muito legal também ver isso no Luz Câmera e Ação, assim, acho que, né, a gente faz uma curadoria pós, assim, depois de ver tudo o que tem de comum e tal, foi muito interessante ver isso também, assim, que é isso que eu falei, né, os lugares que estão... Maria Isabela disse em algum momento, assim, alguma coisa sobre dificuldades, assim, de produzir. Eu acho que essas dificuldades que trazem, de certa forma, uma originalidade, sabe? Assim, tem algumas coisas que fazendo a tora, assim, acaba tendo novidades e ganhos, assim, que são muito preciosos, que não são naturais, inclusive. Então, anunciando os nossos premiados, começando do terceiro lugar, o Luz, Câmera e Ação, do Nilton Marcolino, sobre o cinema de rua de Maruí. E, em segundo lugar, o Como Se Antes Fosse, da Júlia Dalbello. E, em primeiro lugar, A Voz da Serra, da Maria Isabela. Esse não tinha nem como, né, a gente falar aqui, discutindo o próprio rádio, e era uma questão, enfim, que era muito cara aqui para o Lunar. Parabéns. Parabéns. Chama a Maria Isabela falar mais? Como é que é, André? Vamos deixar ela para a gente encerrar. Maria Isabela, seus agradecimentos, então, para a gente. Muito obrigado. Nossa, que legal, bom demais, hein, gente? Obrigada. Olha, para ser muito sincera com vocês, eu pensei e repensei 1 milhão de vezes antes de mandar esse trabalho para essa premiação, tanto que eu mandei 45 do segundo tempo, porque eu fiquei assim, será que essa história interessa? Será que as pessoas vão se identificar? E eu lembrava muito daquela coisa, né? Do mesmo jeito que tem várias minas dentro de Minas, também tem vários rurais espalhados por aí, vários locais espalhados por aí. Então, meu objetivo era não só devolver isso para minha cidade, mas também que as pessoas pudessem se identificar. E que bom que vocês gostaram, que bom que deu certo. Obrigada, gente. Um prazer. Felipe, muito obrigado também a você pela condução aqui dos trabalhos. Obrigado, Bárbara Rubira. Obrigado, Heloísa. Eu pedi para a Heloísa dar uma descansada, né? Quando deu 4 horas da tarde, que eu vi que a gente ia longe. Porque assim a gente podia... Estava desde 1h30 aqui. Porque aí ela podia descansar para a nossa oficina. Então, o que vai acontecer agora? Nós teremos um intervalinho. Bárbara, você quer dar uma despedida para as pessoas? Dar um tchau para elas? Se quiser, eu te boto na tela aqui. Não precisa. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns a todos. Obrigada por inscreverem. Espero que a gente possa ver coisas muito mais legais de vocês no futuro ainda.